O complexo produtivo começa com a recepção do rebanho reprodutor da zona de quarentena, em tanques de desova especializados. O rebanho reprodutor é colocado em seções separadas, com temperatura da água regulável e regime de iluminação controlado para estimulação. O sistema de alimentação automática garante uma alimentação reforçada dos reprodutores, de acordo com um cronograma definido. Durante o período preparatório, o controle dos parâmetros da água é realizado a cada 6 horas, por meio de sensores de pH, dureza e teor de oxigênio dissolvido. Quando as fêmeas atingem a condição ideal, os especialistas da oficina realizam uma inspeção visual para verificar a presença de ovas e a prontidão para a desova. Os casais selecionados são transferidos para tanques de desova individuais, com capacidade para 100 litros e fundo de malha para proteger as ovas de serem comidas. A temperatura nos tanques de desova é aumentada em 2 graus para ativar o comportamento reprodutivo e acelerar o processo de desova. A desova ocorre nas primeiras horas da manhã, com a ativação da iluminação difusa, e os ovos assentam através da rede no fundo do tanque, ficando protegidos dos pais. Após a conclusão da desova, os reprodutores são transferidos de volta para os tanques reprodutores para se recuperarem até o próximo ciclo reprodutivo. Os ovos fertilizados são transferidos para tanques de incubação, com a ajuda de conchas de silicone macias, sem danificar a membrana dos ovos. Os tanques de incubação são equipados com um sistema de aeração fraca, para garantir o movimento constante da água ao redor dos ovos, sem criar correntes fortes. A água nos incubadores passa por esterilizadores ultravioleta de 30 watts, para destruir a microflora patogênica e os fungos. A temperatura na zona de incubação é mantida a 26 graus, com uma precisão de meio grau, por aquecedores automáticos. A cada 12 horas, é realizada uma inspeção manual das ovas e a remoção das ovas não fecundadas que ficaram brancas, com a ajuda de pipetas de vidro. No terceiro dia, começa a eclosão das larvas, processo que leva cerca de 18 horas em condições ambientais estáveis nas incubadoras. As larvas eclodidas permanecem nos tanques de incubação até a absorção completa do saco vitelino, durante 4 a 5 dias. A iluminação acima das incubadoras funciona 24 horas por dia com intensidade reduzida, para manter a atividade das larvas e seu desenvolvimento. À medida que o saco vitelino se dissolve, as larvas começam a demonstrar um comportamento ativo de natação e prontidão para a primeira alimentação. As larvas são transferidas para recipientes de crescimento com capacidade para 300 litros, com uma rede fina na drenagem para evitar a fuga dos alevinos. A primeira alimentação é feita com microalimentos vivos, infusórios, cultivados em uma oficina biológica, separada em soro de leite. A infusória é fornecida em recipientes de criação em pequenas porções a cada 3 horas, para garantir o acesso constante dos alevinos à alimentação. Após 5 dias, a dieta é ampliada com a adição de náuplios de artêmia, eclodidos de ovos em incubadoras cônicas especiais durante um dia. A artêmia é lavada com água doce, através de uma peneira, para remover os restos da casca, e concentrada antes de ser introduzida nos tanques de crescimento. A quantidade de ração é calculada com base na densidade de plantio dos juvenis e na avaliação visual do enchimento do abdômen após
cada alimentação. O nível da água nos tanques de crescimento aumenta gradualmente à medida que os juvenis crescem, para aumentar o volume disponível e reduzir a competição. Diariamente, 20% da água é substituída através de um sistema de sifonagem do fundo para remover resíduos orgânicos e produtos do metabolismo. A água fresca passa por filtros biológicos com cultura bacteriana antes de ser fornecida, para estabelecer o ciclo do nitrogênio e estabilizar os parâmetros. Na terceira semana de crescimento, começa a transição para a ração congelada e seca de fração fina, com redução gradual da ração viva. Os alevinos são classificados pela primeira vez por tamanho no 30º dia, usando peneiras calibradas para separá-los em 3 grupos de crescimento. A fração grande é transferida para recipientes separados, com volume aumentado por indivíduo para acelerar o crescimento até o tamanho comercial. O grupo médio permanece nas condições anteriores, com a continuação do regime padrão de alimentação e cuidados até a próxima classificação. Os alevinos pequenos recebem alimentação viva adicional e densidade de plantio reduzida para estimular o crescimento e uniformizar o tamanho. Aos 6 semanas de idade, os alevinos começam a apresentar coloração, o que permite realizar uma seleção inicial por morfologias de cor. Os selecionadores examinam cada indivíduo sob luz direcionada e separam os alevinos em grupos de acordo com os padrões de cor da raça. Os indivíduos com defeitos de coloração ou deformações são descartados e eliminados de acordo com as normas sanitárias de produção em uma área separada. Os juvenis promissores com características expressivas da coloração desejada são transferidos para tanques de seleção para o fortalecimento da linhagem. A densidade de plantio nos tanques de seleção é reduzida para 15 indivíduos por 100 litros para minimizar o estresse e melhorar a coloração. A iluminação na zona de seleção é ajustada de acordo com a composição espectral, com aumento da faixa azul para intensificar a pigmentação dos peixes. A dieta é enriquecida com carotenoides por meio de rações especializadas, com adição de espirulina e astaxantina, para intensificar os tons vermelhos. Semanalmente, é realizada uma reavaliação da coloração e a seleção dos indivíduos que não atingiram o padrão exigido de saturação da cor. Aos 3 meses de idade, os alevinos atingem 3 centímetros e estão prontos para serem transferidos para tanques de cultivo comerciais de grande volume. Os tanques comerciais com capacidade para 1.000 litros são equipados com filtros de limpeza biológica produtivos à base de cerâmica porosa. O sistema de circulação garante a renovação total da água a cada 2 horas, através de etapas mecânicas e biológicas de filtragem em sequência. Comedouros automáticos fornecem ração granulada 6 vezes ao dia, em porções calculadas, para consumo total em 5 minutos. O controle da qualidade da água é feito por meio de uma estação automatizada, com monitoramento contínuo da temperatura, oxigênio e indicadores de compostos nitrogenados. Em caso de desvio dos parâmetros da norma, o sistema envia uma notificação ao pessoal e ativa dispositivos de reserva para corrigir as condições do ambiente. Nos tanques comerciais, os peixes são mantidos até atingirem o tamanho padrão de comercialização de 4 a 5 centímetros, durante mais 6 semanas. Antes da comercialização,
É realizada uma triagem final por tamanho e qualidade da coloração, utilizando modelos de medição e avaliação visual. Os peixes selecionados para comercialização são transferidos para tanques de quarentena, pré-venda, por 7 dias, para observação do estado de saúde. Nos tanques de quarentena, é mantida uma aeração reforçada e esterilização ultravioleta da água para prevenção de doenças antes do transporte. A inspeção diária do grupo em quarentena identifica possíveis sinais de doenças. Os indivíduos com sintomas são isolados e não são admitidos para venda. Um dia antes da embalagem, os peixes não recebem ração para limpar o trato digestivo e reduzir a contaminação da água durante o transporte. A preparação para o empacotamento inclui a redução da temperatura da água em 3 graus para desacelerar o metabolismo e diminuir o consumo de oxigênio pelos peixes. Os sacos plásticos de transporte de espessura dupla são verificados quanto à estanqueidade com enchimento de água e inspeção visual para detectar microfuros. Cada saco é enchido com 2 litros de água, proveniente de tanques de quarentena, com parâmetros habituais para minimizar o estresse dos peixes. Os peixes capturados são colocados nos sacos em quantidades não superiores a 20 indivíduos por volume, a fim de garantir um suprimento suficiente de oxigênio. A parte superior do saco é preenchida com oxigênio puro, de um cilindro, através de um bocal especial, até criar um estado elástico da embalagem. O saco é bem amarrado com um cordão de borracha em 2 pontos, para evitar o vazamento de oxigênio e água durante o transporte. Os pacotes embalados são colocados em caixas de papelão, com inserções isolantes de poliestireno expandido para estabilizar a temperatura durante o transporte. Entre os pacotes são colocados refrigerantes em um invólucro protetor para manter a temperatura baixa, sem contato direto com as paredes dos pacotes. As caixas são marcadas com etiquetas, indicando o tipo de peixe, a quantidade de indivíduos, a data de embalagem e as condições de armazenamento durante o transporte. As caixas prontas são transferidas para a zona de expedição, com temperatura controlada de 18 graus para armazenamento temporário até o envio ao cliente. O serviço de logística forma rotas de entrega, levando em consideração o tempo mínimo de viagem para preservar a máxima viabilidade dos peixes. As empresas de transporte recebem instruções sobre como lidar com cargas vivas e requisitos para manter a temperatura na carroceria. Paralelamente à produção comercial, funciona uma oficina de cultivo de alimentos vivos para garantir o abastecimento ininterrupto das áreas de cultivo. A cultura de infusórios é cultivada em recipientes de 10 litros, em um meio de leite desnatado, com adição de extrato de levedura para acelerar a reprodução. A cada 3 dias, parte da cultura é selecionada para alimentar as larvas, e um meio nutritivo fresco é adicionado ao recipiente para manter a população. A artemia é incubada em recipientes cônicos, com água salgada, a uma temperatura de 28 graus e aeração constante durante 24 horas. Os náuplios eclodidos são coletados através da zona iluminada graças ao fototaxismo e lavados antes de serem enviados para tanques de crescimento com os juvenis. A oficina de filtragem biológica atende todas as áreas de produção, através de um sistema de abastecimento central de água, com purificação e regeneração de água em várias etapas.
Os filtros mecânicos da primeira etapa retêm grandes partículas orgânicas através de cartuchos fibrosos com poros de 50 microns. Os filtros biológicos da segunda etapa contêm colônias de bactérias nitrificantes em suportes cerâmicos para a transformação do amoníaco em nitratos. O terceiro estágio consiste em filtros de carvão para a remoção de compostos orgânicos dissolvidos e cloro da água da torneira durante a alimentação. Os esterilizadores ultravioleta do quarto estágio desinfetam a água de bactérias e vírus antes de enviá-la para tanques de produção de todos os tipos. A água regenerada retorna ao sistema através de coletores de distribuição com controle de pressão e temperatura em cada sessão de alimentação. O laboratório de qualidade realiza análises diárias de amostras de água de diferentes seções de produção para determinar o teor de compostos nitrogenados e oligoelementos. Os resultados das análises são registrados em um banco de dados eletrônico com identificação automática de desvios e geração de recomendações para a correção dos regimes. O serviço veterinário realiza amostragens semanais de peixes para análise microbiológica e parasitológica em laboratório credenciado. Ao detectar patógenos, o grupo afetado é isolado e submetido a tratamento de quarentena com medicamentos, de acordo com os protocolos veterinários aprovados. O sistema de registro de produção registra todos os movimentos dos peixes entre as áreas através da leitura de códigos de barras nos tanques e recipientes. O software analisa as estatísticas de crescimento, sobrevivência e qualidade da produção para otimizar os parâmetros tecnológicos em cada etapa. O programa de seleção inclui a documentação da genealogia dos produtores para planejar cruzamentos e consolidar as características desejadas na descendência. O material genético de linhas promissoras é criopreservado em nitrogênio líquido para criar um banco genético de reserva da empresa para armazenamento de longo prazo. O abastecimento energético do complexo inclui geradores de reserva, com partida automática em caso de corte da energia principal, para proteger os processos biológicos. O sistema de aeração de emergência é ativado por baterias em caso de falhas no fornecimento de energia elétrica, para evitar a morte dos peixes por hipóxia. O treinamento do pessoal é realizado trimestralmente, com o ensaio de ações em situações de emergência e a atualização de conhecimentos sobre regulamentos tecnológicos. A higienização dos tanques liberados é feita com uma solução de peróxido de hidrogênio, seguida de neutralização e lavagem repetida antes do próximo ciclo. A eliminação dos resíduos de produção é feita através da separação de matéria orgânica em tanques de decantação, seguida de transferência para uma organização especializada, conforme contrato. O escoamento da água passa por estações de tratamento locais com pós-tratamento biológico, antes de ser despejado na rede de esgoto municipal, de acordo com as normas. O equipamento climático mantém a temperatura do ar nas instalações de produção a 22 graus, com 60% de umidade. O sistema de ventilação garante uma renovação do ar 10 vezes por hora para remover o excesso de umidade e evitar o desenvolvimento de mofo nas estruturas. A iluminação das oficinas funciona com um temporizador programável, que imita a luz natural do dia para sincronizar os ritmos biológicos dos peixes.
O sistema de segurança controla o acesso às áreas de produção por meio de passes eletrônicos e vigilância por câmeras em todas as áreas críticas, 24 horas por dia. O planejamento da produção é baseado na previsão da demanda, levando em consideração a sazonalidade e a formação de lotes de peixes para pedidos específicos dos clientes. O departamento de marketing mantém contato com compradores atacadistas e lojas de animais para informar sobre os volumes disponíveis e as linhagens. O controle de qualidade dos produtos acabados inclui a inspeção visual de cada embalagem antes do envio para verificar a conformidade com as características declaradas de cor e tamanho. A documentação acompanha cada lote com certificados veterinários e notas fiscais, indicando a origem e o status sanitário dos peixes. O feedback dos clientes é analisado para identificar pontos problemáticos da tecnologia e implementar melhorias no processo de produção. A contabilidade financeira registra os custos em cada etapa, desde a desova até a embalagem, para calcular o custo unitário do produto e planejar os preços. Os produtos acabados saem da fábrica em refrigeradores, mantendo a temperatura de 15 graus até o momento da entrega ao destinatário, completando assim o ciclo produtivo.